A mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper he amid. Você que já fez isso durante todos os dias, faça novamente e fale assim: Senhor, abençoe esse culto, fala o meu coração. Pai Santo, nós estamos aqui reunidos nessa noite, no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, para bendizer, para adorar, para clamar a Ti, Senhor, para nos alegrarmos. Queremos nessa noite ouvir a Tua voz, queremos nessa noite, Senhor, sentir mais uma vez a Tua poderosa mão. Queremos tocar o Teu coração, Senhor, com louvores, com cânticos espirituais. Queremos nessa noite, Senhor, nos regozijarmos em Ti. Por essa nossa alegria, nossa força, nosso cântico, o nosso prazer. Por isso celebramos a Ti nessa noite. Muito obrigado, Pai. Ser conosco, nos abençoe nesse culto em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar juntos, com alegria.
aí de promessa. Deus ele tem, ao longo de cada dia, nos sustentado. Quando você olha para a sua vida, você vai ver que todas as tribulações que você tem passado, as provações, nada tem faltado na sua vida. Aleluia! O Salmo número 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Glória a Deus! O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Amém. O Senhor é meu pastor, e isso me basta. Nós estamos adorando a Deus, dizendo porque Ele vive que eu posso crer no amanhã. E esse é o momento da igreja, o momento onde nós vamos continuar adorando a Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque Ele mais precisamente, dia 31 de outubro, comemoramos o episódio da Reforma Protestante. Foi dia 31 de outubro de 1517 que se deu a Reforma Protestante. Então, no ano passado, todos os anos, desde quando eu cheguei aqui na igreja, eu sempre faço uma série de pregações a respeito da Reforma. No ano passado, nós falamos a respeito dos reformadores, dentre eles os principais, os quatro mais conhecidos, Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio e também John Knox, como os pensadores do sistema presbiteriano. E esse ano
nós estamos falando sobre a parte bíblica, a parte teológica da reforma protestante, que consiste nos 5 solos, a saber, os solos são sola fide, sola Cristo, sola Scriptura, sola gratia e sola Deo gloria. A semana retrasada, nós falamos do sola fide. A semana passada, domingo, nós falamos do sola Christus. E hoje, nós vamos bater um papo sobre o terceiro solo, sola Scriptura, somente pela Escritura. E eu gostaria de bater um papo com os irmãos sobre por que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática, por que nós devemos acreditar na Bíblia, porque a Bíblia é o único livro capaz de ler sua alma, capaz de ler minha alma, porque a Bíblia é o único livro capaz de colocar a humanidade na rota de Deus. Então, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos ler aí o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Hoje são apenas 4 versículos, mas são versículos que falam verdades imensuráveis sobre a palavra do Senhor, sobre esse tema. Então hoje nós vamos falar sobre sola Escritura, somente pela Escritura, terceiro pilar da reforma protestante. Então a segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e quem desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Curva a sua cabeça. Bendito Deus, obrigado pela leitura da tua palavra. Santo é o teu nome e gloriosa é a tua presença. Ó Deus, fale conosco. Pai, em nome de Jesus, venha, Senhor, cravar a tua lei nos nossos corações, para que a gente não peque contra ti. Ajuda a gente a entender, Deus. Manifesta o teu poder. E assim te louvamos e bendizemos e pedimos que o Senhor venha trazer revelação para a nossa vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, o renovo. Derrama sobre a tua igreja, sobre o teu povo, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Somente pela palavra de Deus somos limpos. A única forma que o indivíduo tem, que o ser humano tem, de se purificar é através das sacras letras de Deus. Não há nenhuma outra forma da gente se purificar. E quando eu falo de purificação, eu não estou falando apenas de tomar um banho, passar um sabonete ou coisa do tipo. Mas eu falo de uma purificação de alma. Falo de uma purificação da própria vida. E quando eu falo de banho, eu estou falando de tomar um banho. E não só apenas tomar um banho na Bíblia, mas também se alimentar desta palavra. Só a Escritura. Somente pela Escritura. E quando eu digo que somente pela palavra somos limpos, é com base em João capítulo 15, a partir do verso 3. Jesus, ele vai chegar e vai dizer para os seus discípulos assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra. Então somente a Bíblia, somente a palavra de Deus tem o poder de purificar a sua vida.
somente as sacras letras deste livro chamado Bíblia têm o poder de colocar ou reconduzir a gente de novo na rota de Jesus Cristo. Somente as sacras letras de Deus, registradas na Bíblia, podem transformar e limpar a humanidade. Uma vez que para nós os cristãos, ela é a única regra de fé e prática, a letra da Bíblia foi divinamente inspirada por Deus, e nesses oráculos divinos estão o poder de ser repreendido, de colocar um homem na rota de Deus, de fazer você uma mulher abençoada, de fazer você um filho abençoado e de fazer da terra um melhor local para se viver somente nas sacras letras da Bíblia. A gente observa que existem muitas literaturas e são boas literaturas. Hoje eu falava na nossa escola bíblica de manhã sobre a Bíblia como livro imparcial. Se você pegar, meus irmãos, um historiador católico e ele for falar sobre a reforma protestante, ele vai ter Martinho Lutero como um desertor, como um rebelde. Eu perguntaria aos irmãos, se eu tenho um livro desse, eu poderia dizer que ele é imparcial, uma vez que ele está apenas, puxando brasa para a sua sardinha, como as pessoas dizem de forma prática? Da mesma forma que se você pegar um historiador cristão, eu poderia citar para vocês aí alguns que faz parte do meu campo de pesquisa: Erle Carrier, Peter Chase, Justo Gonzalez. Ele vai tratar Martinho Lutero como um enviado de Deus e até mesmo como um herói. E eu também não teria condição de dizer que o livro dele, embora por minha conveniência também seja imparcial, porque ele defendeu apenas o seu ponto de vista. Mas eu quero falar para vocês sobre só a escritura deste livro. Esse livro é um livro imparcial. Esse livro ele não defende ninguém, ele não condena ninguém, ou ele condena todo mundo e não defende ninguém. Então na Bíblia está registrado o pecado dos reis. Na Bíblia está registrado a exaltação dos reis. Na Bíblia está registrado a humilhação do povo. E na Bíblia também está registrado o triunfo do povo. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso a não ser com a sua própria palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, somente pelas Escrituras. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê na Bíblia que o Senhor vela, ou seja, toma conta da sua palavra para que ela se cumpra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O texto trazido à baila, quis dizer o texto que foi lido, trata-se de alguns versículos da segunda carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, onde ele explica o imensurável valor das Escrituras Sagradas, sua inspiração e também o seu poder. Como podemos entender as Sagradas Escrituras? Não só lendo, mas também meditando e contando com a revelação do Espírito Santo. Nós temos um episódio que vai acontecer em 1521, 17, 18, 19, 20, 21, apenas 4 anos depois do enunciado da Reforma Protestante. Martinho Lutero não pretendia fundar uma outra religião. Martinho Lutero ele não pretendia sair da Igreja Católica, não. Martinho Lutero foi um homem que Deus usou para poder dizer: olha, está errado, a igreja precisa voltar para a Bíblia. Nós precisamos criar raiz no Evangelho, na palavra de Deus. Um Evangelho raso, isso é muito estranho para a gente do ponto de vista teológico. O que é Evangelho raso? Evangelho raso é quando não se expressa a verdade indissolúvel da Bíblia e a gente acaba maquiando para poder ficar bem com as pessoas. Então o Evangelho que não tem Jesus Cristo como centro, como cerne
que era de praxe de todo monge que estava estudando para seguir o sacerdócio. Quando ele chega em Roma, ele começa a ver um monte de coisas excêntricas, esquisitas. Ele começou a olhar lá e começou a ver os próprios religiosos que ele tinha como referência, que ele o admirava, a praticarem todo tipo de pecado que os irmãos possam imaginar, principalmente os pecados de impureza sexual. E aí Martinho Lutero tem um choque com aquilo. E quando ele volta, ele diz o seguinte: olha, isso está errado, nós temos que voltar para a Bíblia. E Martinho Lutero também, ele começa a se levantar. Ele não se levanta contra a instituição da igreja. Estamos falando de 1517. Martinho Lutero, ele se levanta em defesa da Bíblia. Havia na dogmática da igreja católica algumas expressões que eram por demasiado conflitantes com a sã doutrina, com as sagradas letras da Bíblia, e Martinho Lutero observou isso. Por exemplo, Martinho Lutero observou que não dava para poder comprar nenhuma parte para ser salvo. Martinho Lutero observou que o evangelho não era feito de dinheiro e de grandes quantias que a igreja exigia dos seus fiéis. E Martinho Lutero, ele observa também o seguinte, que não havia uma coerência bíblica com o culto às pessoas que já estavam mortas. Outra coisa que ele vai observar é que a Bíblia não dependia da autoridade papal. Eles entendiam o seguinte, que a verdade se consistia naquilo que estava escrito na Bíblia e também naquilo que o Santo Papa dizia. E Martinho Lutero falou e disse: não, é somente a Bíblia, só lá a Escritura, somente pelas Sagradas Escrituras e mais nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí houve esse embate. E aí sabe o que Martinho Lutero faz? Ele publica 95 teses e cola lá no portão de Wittenberg. Sabe o que ele estava fazendo? Chamando todos os teólogos da época para discutir a Bíblia. E dentro dessas 95 teses, sabe o que estava acontecendo? Martinho Lutero afirmava que somente as Escrituras tinham autoridade e mais nada. E o que vai acontecer? 4 anos depois, na dieta de Worms, era uma espécie de assembleia dos teólogos e também das igrejas. Levaram Martinho Lutero para lá, 1521, e o objetivo era que Martinho Lutero retrocedesse das suas posições teológicas, retrocedesse daquilo que ele afirmava nas suas 95 teses há 4 anos atrás, que ele tinha pregado lá na porta. E aí todo o sistema papado vai dizer para ele assim: olha, Lutero, você declina daquilo que você falou sobre a autoridade papal, você declina daquilo que você falou sobre a autoridade da igreja romana. E Martinho Lutero dá uma das respostas mais clássicas de toda a história, e graças a Deus por essa resposta, hoje você está vendo uma diversidade de igreja pregando o Evangelho. Sabe o que Martinho Lutero responde? Diz o seguinte: se vocês me provarem na Bíblia, na palavra, que eu estou errado, eu vou pedir perdão, eu vou declinar daquilo que eu escrevi e daquilo que eu falei. Mas isso é impossível, porque eu não reconheço a autoridade papal, nem a autoridade dogmática da igreja, porque somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dali ele começou a ser perseguido. Então se faz muito necessário para nós os cristãos, principalmente a gente de
ordem reformada, fazer menção da história e falar sobre isso. O que fez Martim Lutero desencadear todo esse movimento de retorno à Bíblia foi quando ele leu na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá por fé. Então Martim Lutero entendeu o seguinte, que era só a Bíblia e mais nada. Meu irmão, você não precisa de pagar a promessa, você não precisa andar a pé aos locais para poder fazer uma devoção. Não. Hoje você não precisa mais entregar sua casa, entregar seu carro, não. O que você precisa é acreditar nesse livro aqui. O que você e eu precisamos é estudar esse livro, porque esse livro é capaz de ler a nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estão presentes aqui nesse texto elementos comprobatórios, quis dizer elementos que provam de que somente as Escrituras pode transformar o homem e tirá-lo de sua natureza decaída. Somente permanecendo nos ensinamentos das Sagradas Escrituras podemos conhecer melhor e aprender sobre Deus. O estudo da Bíblia traz sabedoria para todo aquele que se propõe a estudar. Acompanhe comigo o verso 14 e o verso 15 do texto em questão, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Verso 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteiramente sabedor de quem o aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Outra coisa, permanece naquilo que você já sabe e que desde pequeno você aprendeu sobre a Bíblia. Há um conselho da parte de Paulo e há uma ordem expressa da própria palavra de Deus dizendo para que nós permaneçamos nos ensinos da palavra de Deus. A única forma que você e eu temos de conseguir vencer as adversidades é estudando a Bíblia. Somente na Bíblia estão as respostas para tudo aquilo que você tem dúvida. Somente na Bíblia está a forma de você melhorar de vida. Somente na Bíblia, nas sacras letras, está o segredo de você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão, um bom amigo. Está tudo na Escritura, só lá Escritura. E Martim Lutero entendeu isso. Sabe uma outra coisa interessante, meus irmãos? Olha só, acompanhe comigo aí Provérbios capítulo 30, versos 5 a 6. As palavras de Argur. E ele vai trazer para a gente uma ideia muito interessante sobre a sabedoria que a Bíblia, somente a Bíblia, pode dar para você. Olha aqui, Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6, vai dizer o seguinte: olha, toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Verso 6: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Sabe o que Argur está dizendo? Olha, a palavra de Deus é pura, ela te dá sabedoria. Aí detalhe, não acrescente
e que não precisa e nem pode, está proibido acrescentar alguma coisa. Sola Scriptura, somente pela Escritura. Martinho Lutero, quando entende que somente a Bíblia, somente a palavra de Deus é capaz de transformar o homem, ele vai lá e publica isso, até bem próximo de uma confissão de fé: eu só acredito na Bíblia. 2. Somente as sacras letras da Bíblia são inspiradas por Deus. Só ela pode tirar o homem de sua conduta maligna. Em muitos momentos da vida, erramos em coisas básicas exatamente por não conhecermos as Sagradas Escrituras. Então, somente a Bíblia é inspirada por Deus. Qualquer outro livro dito sagrado, fora da Bíblia, não tem inspiração divina. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos pseudo-epigráficos. Talvez você não conheça com esse nome. Pseudo-epigráfico é o mesmo que os apócrifos. Agora a mente já buscou? Exatamente. Por que os livros apócrifos eles não entraram no cano bíblico? Porque tinha alguns pré-requisitos para que um livro pudesse compor a Bíblia. E eu quero deixar claro para os irmãos também o seguinte, que a Bíblia, esse livro aqui, ele foi encerrado no ano 100. Estima-se que no ano 100 não havia mais nenhum apóstolo vivo, também por conta da perseguição, que é traduzido por alguns historiadores como o período negro da história, período onde se matou muitos irmãos nossos por conta da palavra de Deus. Então, tinha alguns graus, alguns pré-requisitos para que um livro fosse aceito como livro sagrado. E a primeira coisa que tinha que acontecer é que o livro não poderia contradizer os outros livros. Outro pré-requisito é que quem fosse escrever esse livro teria que ser um parente de Jesus, ou teria que ser um discípulo, ou alguém que fosse uma testemunha ocular de Cristo Jesus. Um outro pré-requisito que tinha é se esse livro obedecesse à ordem apostólica. O que era a ordem apostólica? Era uma espécie de concílio, de grupo que tinha para poder avaliar se aquele livro contradizia ou não o que já tinha sido dito pelos antigos, pelos profetas. E tinha mais. Esses são alguns que eu estou lembrando. Daí, meus irmãos, o que vai acontecer? Por que os livros pseudo-epigráficos ou apócrifos não foram incluídos no cano bíblico? Eles não foram incluídos no cano bíblico exatamente por terem sido reprovados pelos apóstolos e pelas pessoas que faziam essa averiguação na época. Então, se você pegar uma Bíblia romana, o romano vai dizer o seguinte, que a nossa Bíblia está contando 7 livros. E a gente vai dizer que a deles estão passando 7 livros. E agora, como é que resolve isso? Cada um puxa para a sua brasa, tostinha esse fresquinho que vende mais, ou que vende mais esse fresquinho. Vocês sabem dessa propaganda. Pelo amor de Deus, eu tenho 41 anos e lembro. Tem gente mais velha que eu aqui. Me ajuda aí. Sabe o que acontece? Esses livros, eles não entraram no cano sagrado exatamente por não obedecer essa ordem. Então, por isso, eles são livros que têm seu valor histórico, mas não valor espiritual. Por isso, Martinho Lutero olhou e disse: não, é só pelas Escrituras, é só por aquilo que está registrado, que o homem pode viver melhor. E aí você vai ter uma expressão do próprio Jesus falando, acompanhe comigo, o verso 16 do texto em questão. Toda a Escritura
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é capaz de dizer quem você é na íntegra. Você pode parecer uma coisa para mim, você pode parecer uma coisa para tua esposa, para teu marido, para teus filhos. Você pode parecer uma coisa na sociedade, você pode parecer uma coisa no seu trabalho, mas a Bíblia diz para você quem você é. Por isso que a palavra de Deus é capaz de repreender o ser humano. Sabe algo interessante a respeito desse texto? Está exatamente naquilo que Jesus disse. Está no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29. Se você puder abrir aí, se não puder, não tem problema também não. Olha aqui, ó. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 29, a gente tem uma expressão aqui, direta, do próprio Jesus, falando sobre a Escritura. Olha que coisa interessante aqui, ó. Mateus 22, verso 29, Jesus vai dizer assim, ó: respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando o crente não conhece a Bíblia, ele não lê a Bíblia, ele não frequenta escola bíblica dominical, ele não frequenta estudo bíblico, ele não frequenta nada ligado ao ensino da palavra, esse irmão, essa irmã, do ponto de vista de Mateus, está errando. Qual que era a discussão? A discussão aqui é o seguinte: os discípulos estavam tendo uma discussão, meio que como dizia a falecida minha mãe, estava meio tendo uma conversa para boi dormir. Ah, como assim? O que eles estavam discutindo? A discussão deles era o seguinte: olha, um irmão morreu, a mulher dele casou com o outro, por causa da lei do livre-ato, e aí esse morreu também. E quando chegar no céu, a mulher vai ser de quem? Olha só, que conversa para boi dormir. O que isso identificaria? É igual a gente hoje. A gente não tem o que falar, a gente começa a falar besteira. É verdade. E aí sabe o que acontece? Aí Jesus vai lá e fala para ele: ó, peraí, você sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Que se vocês conhecessem a palavra de Deus, vocês iam saber que no céu ninguém casa e ninguém se dá em casamento e todos vão viver como anjos. Por isso Jesus disse: olha, errais e não conhecer a Bíblia, errais e não conhecer a palavra. Meu irmão, a primeira unção que você precisa buscar é a unção de leitura bíblica. Você quer melhorar sua conduta, quer ser uma mulher melhor, um homem melhor, você precisa estudar a Bíblia. Se você tiver a Bíblia no teu coração, como diz Davi, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Todas as vezes em que você for surpreendido por uma situação difícil, a Bíblia vai estar no seu coração, te dando a direção do que você deve fazer. Você sabia que se você for um leitor assíduo da Bíblia, for um estudante assíduo da Bíblia, você nem vai precisar de me perguntar as coisas, pelo contrário, você vai até me ajudar aqui a ensinar. Então tem que ler a Bíblia. A única forma de você não ser levado por nenhum vento de doutrina é lendo a Bíblia. 3. Somente as Escrituras podem fazer de nós pessoas de Deus e nos aprovar para toda boa obra. Também nos aperfeiçoa na unidade da fé. A palavra de Deus nos ensina o caminho da varonilidade perfeita. Varonilidade quer dizer homem. A Bíblia nos ensina o caminho de como ser homem perfeito. Ah, é assim? É assim mesmo. Acompanhe comigo o verso 17 do texto em questão.
da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você só vai conseguir ser uma pessoa abençoada. Você só vai conseguir ser uma pessoa que serve outras pessoas se você entender a Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê o Salmo de número 19, se não me falha a memória. Olha a verdade que esse Salmo vai falar sobre a Bíblia, sobre as sagradas letras. Olha, o Salmo aí de número 19 vai falar uma verdade para a gente interessante. Isso mesmo, 19, 7. Salmo de número 19, o Salmo não tem versículo, ele não tem capítulo, ele tem número. Por que ele tem número? Porque ele era considerado o inário oficial de Israel. Então por isso ele não tem capítulo, ele tem número. Então o Salmo de número 19, a partir do verso 7, olha o que ele vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quando ele diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e o testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples, ele está querendo dizer o seguinte: olha, quando você ficar triste, leia a Bíblia. Quando você ficar alegre, também leia a Bíblia. Quando você tiver que tomar uma decisão, se tiver que fazer alguma coisa, leia a Bíblia, porque somente na Bíblia estão contidos todas as respostas que você tem procurado. Se você não disse ainda, provavelmente você já ouviu alguém dizer que não sabe por que está sofrendo, e não sabe por que a vida está assim e está assado, não sabe por que o filho é assim, a filha é assim, por que o marido é assim, por que a esposa é assim. E a gente tem mania de achar que os simples fato da gente estar na igreja nos habilita a exigir de Deus como se Deus fosse nosso empregado. Não, Deus não é o nosso empregado. Alguém uma vez disse para mim: Dona Carlos, mas o sofrimento é tanto, eu não consigo entender por que eu disse para ele: mas qual o problema de ser você? Também poderia ser eu já tive também no seu lugar. Deus não é o nosso empregado. E a Bíblia, as sagradas letras estão aqui exatamente para falar para nós quem é Deus e quem somos nós. Louvado seja a missão do Senhor. Então, somente as Escrituras pode tornar você um homem de Deus, pode tornar você uma mulher de Deus. Tem outras formas de conhecer a Deus? Sim, claro que tem. A própria Bíblia diz: o que se de Deus pode conhecer, também está revelado na natureza. Por isso, meus irmãos, que ninguém naquele último dia vai poder dizer que não conhecia Deus. Ninguém naquele último dia vai poder dizer que ninguém falou sobre Deus, porque mesmo que você não ouça a Bíblia, pela criação, pela natureza, você sabe que Deus existe. A teologia vai chamar isso de conhecimento inato, que é exatamente aquele conhecimento que todo indivíduo tem, a ideia que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus Supremo. Se você pegar e tentar visitar alguns lugares considerados lugares inóspitos em termos de civilização, vamos pensar talvez aí numa tribo de índio, que fica mais fácil para o nosso entendimento. Você vai chegar lá, eles têm leis entre eles, e tem forma de adoração a alguma coisa, mas alguma coisa eles adoram. Pode adorar de repente uma árvore, um animal, não sei, ou alguma coisa, ou uma estrela, não sei. Mas alguma coisa ele vai adorar. Por que ele está adorando?
Porque o homem foi feito para se inclinar a Deus. Então eles podem não saber o que estão adorando, mas existe um conhecimento inato dentro de cada indivíduo, dizendo que ele foi criado para a adoração. Talvez faça um pouco mais de sentido agora que a nossa mente está avisada, quando você lê que Paulo chega lá na Grécia e tem um monte de altar de divindade lá. E aí Paulo vai lá e vê um altar escrito ao Deus desconhecido. Eles estavam adorando, todos eles estavam em adoração. Um adorando outros deuses, outro nos outros, e outro adorando que não sabia. E Paulo chega ali, a partir daquilo ali ele anuncia Jesus Cristo. Então o fato, meus irmãos, é que a Bíblia revela quem é Deus. A Bíblia revela quem é você. Você pode mentir para todo mundo, mas diante da Bíblia você não tem como mentir. A Bíblia sonda o profundo da sua alma. A Bíblia faz com que a sua vida seja aprumada. A Bíblia é capaz de dizer para você, essa rota é rota de inferno, e é capaz de dizer para você, entra nessa rota aqui, que essa rota é do céu. Só a Escritura, somente a Escritura. Então Martim Lutero, quando entende que somente a Escritura era capaz de corrigir o indivíduo, e que a Escritura, somente ela, e mais nada, era o suficiente, ele vai lá e entra no fight de teologia e diz o seguinte: não, aqui não é a Bíblia e mais a autoridade do Papa, nem a autoridade da igreja e nem dos sacramentos, não, é a Bíblia e mais nada. Acompanhe comigo, meus irmãos, o texto de Efésios. Só você voltar um pouquinho aí com vocês, você já vai ver, só você voltar Timóteo aí um pouquinho, você já vai ver Efésios. O texto de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 13, vai trazer para a gente uma ideia fantástica. Por que a Bíblia ela é suficiente para mim e para você? Por que a Bíblia é poderosa? Por que a forma de ser perfeita, está contido nas sacras letras, nos oráculos de Yahvé? Acompanhe comigo aí. Efésios capítulo 4, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Você sabe o que Paulo está falando para os Efésios? Olha o seguinte: a Bíblia é que faz a gente chegar à estatura de varão perfeito. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez seja uma quebra de tabu. Talvez, se a sua mente estiver desavisada, você pode pensar: mas eu vou ficar perfeito para sempre? Ou como é que é isso de ficar perfeito? Poxa, pastor, eu acabei tendo um pensamento ruim agora mesmo aqui, e aí como é que eu faço? Não, meus irmãos, quando Paulo fala à comunidade dos Efésios que é possível que cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, na estatura de varão perfeito, ele está querendo dizer o seguinte: na estatura de varão perfeito para morar no céu. Não é que você vai ser perfeito aqui, porque não tem condição, não há nenhuma possibilidade. E o próprio Jesus disse o seguinte: olha, se vocês disserem que não tem pecado, vocês já pecaram. E o próprio Paulo vai dizer em Romanos: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então há uma punição para o nosso pecado. Está registrado na palavra de Deus. Então quando ele diz o seguinte, olha, presta bem atenção no texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo.
Está dizendo o seguinte: olha, pela Bíblia, somente pela Bíblia, somente pela Escritura, somente pela Escritura é capaz de você se aperfeiçoar para que você chegue às moradas celestiais em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse. Então não tem nenhuma outra forma de você melhorar como pessoa sem conhecer a Bíblia. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Ah, pastor, não tem tempo nenhum. Faz de conta que eu acredito em você. Então faz o seguinte: baixa um programinha no seu celular, coloca dentro do carro e vai ouvindo a Bíblia. Faz isso. Mas tenha contato com a palavra de Deus, só as Escrituras, somente pelas Escrituras. Concluindo, Martim Lutero entendeu que só se aproximava de Deus pela sua palavra, só se apropriava da sabedoria pela palavra, só seria apto a fazer o bem pela palavra, só seria corrigido pela palavra. Então ele foi lá e cravou a tese dele: só lá a Escritura, somente pela Escritura. E a gente precisa entender isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Escolhe de pé aí, vamos orar ao Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar essa canção, curva sua cabeça aí, peça ao Senhor para que Deus possa te dar entendimento da palavra. Leia a Bíblia, meu irmão. Se você ainda não tem muito costume de ler a palavra de Deus, eu sugiro que você comece a ler a Bíblia pelos Evangelhos. Comece aí por Mateus, para você saber quem é Jesus e o que Ele fez por você. E o que Ele pagou por você seria impagável por você e também por mim. Aleluia. Curva sua cabeça. Bendito Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podiste fazer. Eu aprendi a te adorar pelo dia. Ele venceu a
Deus te abençoa, graças a Deus, meus irmãos, que alegria. Deus continue abençoando a vida de vocês. E está aqui, eu não vou apresentar como visitante, porque eles são da igreja aqui, né? Eu chamo aqui o presbítero Salvador, para poder dar uma saudação para a igreja. Falei para ele, quando ele vier na cidade, para ele falar, para ele vir pregar aqui, para a gente ouvir ele. Eu estou com muita saudade de ouvir ele falar. Pessoal, para quem não sabe, se foi alguma pessoa nova aqui, o presbítero Salvador foi uma das pessoas que dirigiu a igreja aqui junto com o presbítero Lúcio no seu período de vacância pastoral. Então, assim, sempre quando ele está aqui na igreja, eu faço questão que ele fale para a igreja, que na verdade precisa falar para o seu povo. Revelar o rosto, né? Boa noite, amados, graças a Deus. Até eu estou com saudade da minha voz. Já fazem, fui embora em 2017. Então, desde 2017 assim que a minha vida deu uma virada boa. Mas graças a Deus a gente está bem na primeira. Eu trago o abraço da Clarice. A Clarice Natan não pôde vir, mas eu estou pela tarde aqui escondida em algum lugar. A Clarice, né? Toda mascarada ali também. E a saudade é grande, não tem muito o que dizer não. Quando a gente sente saudade, quando a gente sente em casa e às vezes assiste um culto online, ou aí assiste o culto aqui e a gente fica assim, vira a câmera, vira pra gente ver o povo. Aí a gente fica nem esperando a expectativa, aí a gente vê que tá mexendo assim na volta. Não, vira a câmera, né? Mas graças a Deus nós estamos bem em Limeira, aprendendo a conviver com a solidão, literalmente solidão, né? A gente tem quase nenhum amigo lá, assim, é uma cidade bem diferente de Cruzeiro. Eu estava comentando hoje que lá é bem diferente, o calor humano é bem tudo diferente. Não é que é ruim, é diferente, as pessoas são diferentes, então os hábitos são diferentes, né? Mas Deus tem nos abençoado grandemente lá. Eu vim de surpresa, até eu me surpreendi, né? Eu conversei com a Flávia, foi sexta, né? Eu conversei com a Flávia, eu tenho que ir em Cruzeiro resolver um problema, me dá aí uma consultoria que eu estou assim, indo desesperado. Mas graças a Deus eu consegui resolver boa parte ontem e hoje pela manhã. Amanhã eu faço assim, uma coisinha que tem que resolver e voltar de novo para Limeira, que eu vou trabalhar amanhã novamente. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou vendo o rosto assim, as máscaras escondem sim, mas boa parte eu conheço aqui ainda. Mas eu louvo a Deus porque eu estou vendo o rosto que eu não conheço. Isso é uma alegria, porque significa que está dando frutos, e é isso que é importante. Que Deus seja louvado através da vida de vocês. Sempre estão em minhas orações, sempre estão em minhas lembranças, sempre estão no meu coração, né? Esses dias eu estava vendo foto de Facebook da igreja, de construção, quando isso aqui estava sendo levantado, as paredes sendo levantadas, essas janelas que foram pegas, né? O Nilson é um dos que mais veio para aí, baixinho, né? Essas portas e tudo que foi construído aqui, e bateu aquela saudade, mas Deus tem nos dado graça. Eu deixo um texto da palavra que hoje eu estava meditando nele. Como hoje é só a escritura hoje veio direto ao meu coração. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo dizendo: enquanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, duas frases desse texto: enquanto mais e fortalecer. Se você ver o contexto do capítulo 5, do capítulo 6, você vai ver que ele está dando instruções sobre o relacionamento na família. Capítulo 5, ele continua com várias instruções para a vida. Quando ele chega no versículo 10, as instruções param. Ele diz assim: enquanto mais. Por que Paulo para? Eu não sei. Eu só sei que o quanto mais ele pode ser inúmeras situações que nós hoje estamos passando. O quanto mais. 2020 vai ser um ano que vai estar escrito na
humanidade. A gente não sabe até quando a humanidade vai, mas ninguém mais vai se esquecer de 2020. Enquanto mais a sua vida, enquanto mais a minha vida, enquanto mais tudo que está acontecendo, tudo acontece com você, acontece comigo, porque todos nós temos nossas lutas e nossas limitações. E quanto mais, o apóstolo diz assim: fortalecemos. Em quem? No Senhor e na força do seu nome. Se você fizer isso, você vai superar 2020. Se você fizer isso, você vai vencer os seus traumas. Se você fizer isso, a sua força continuará sendo o Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo continua dizendo a partir do verso 11, 12 em sequência? Aí é o versículo conhecido de todo mundo: revestimos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais resistir os dias maus, e depois que obter vitória, permaneça firmes e inabaláveis. Então, o quanto mais a nossa vida é fortalecer o Senhor. O quanto mais que vier, fortaleça no Senhor, revista da armadura e seja aquele guerreiro que não vai ceder, porque o nosso Salvador já venceu pelo que nós precisamos. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a Escritura, porque nela contém a minha salvação, a sua salvação. Deus abençoe a vida de vocês, um forte abraço, saudades. A gente vai se ver, talvez, tudo tranquilinho. Se o tal do corona não vai parar mais ninguém, no final de ano a gente vai estar aqui, vamos passar um fim de ano no cruzeiro. Tudo dando certinho, a gente vem pra cá. Aí, deve dar até para dar um abraço. Tá bom, amados? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aviso? Tem não? E o Sister Coffee? Quarta-feira, Sister Coffee, que é o Café das Mulheres, lá na casa da irmã Melissa. Que hora? 19h30. Amém? Vamos colocar de pé para a gente poder orar. Antes de orar ao Senhor, gostaria de informar a igreja que o Flamengo meteu 5 no Corinthians. Não podia deixar passar essa. Pega sua mão e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por esse culto. O Senhor é santo e não abençoado o Senhor. Que a graça de nosso Senhor, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, a salvação de Jesus Cristo, esteja com toda a segunda igreja evangélica congregacional em Cruzeiro e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, e que todos digam Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same.